E aí, gente, tudo bem? Sou eu, Davi Andrade dos Santos. Voltei com tudo para fazer um vídeo. Decidi simplesmente falar das minhas aulas do FPR agora. Vocês aprenderam como funciona o algoritmo, né, no Flow, algoritmo do computador. Agora eu vou falar do meu tema que eu acabei gostando do FPR, que é sistemas operacionais, e desta vez vai ser da história dos computadores. Eu vou falar desde a primeira geração dos computadores modernos até a nossa que nós temos nos dias de hoje. Mas antes da gente começar o vídeo, gente, eu quero contar com o apoio de todos vocês no início desse vídeo, tá? Cliquem agora no botão de gostei, tá? Vamos bater na meta de 200 likes. Então me apoia aí deixando um joinha aqui embaixo. E não se esqueça de estar se inscrevendo aqui no meu canal. E também de ativar o sininho para receber todos os vídeos novos toda semana e todo dia. E mande um vídeo aí para um amigo seu para se inscrever no meu canal. Me segue também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Discord, TikTok, para a gente bater um papo direto com vocês. Que vocês são pessoas incríveis, abençoadas de Deus. Então chega de enrolação e bora soltar a vinheta. Então bora começar o nosso vídeo, gente. Começando primeiramente contando da história do primeiro computador da humanidade. E eu sei que vocês estão se perguntando: ah, tá falando do primeiro computador dos gregos que eles fizeram desde a época do Império Romano? Não, na verdade eu tô falando de outro computador que é mais antigo do que esse daí. O primeiro computador mais antigo de toda a humanidade, gente, é o ábaco. Eu sei que vocês estão se perguntando: como assim é o primeiro computador? Eu sempre pensava que ele fosse, na verdade, uma coisa educacional para criança. Eu também achava isso, que ele era um brinquedo de criança, mas descobri que ele foi criado em anos 2000 a.C. na Mesopotâmia, mas foi aperfeiçoado pelos chineses no século V a.C. Ele tinha uma estrutura regular com madeira e mármore, com bastões hastes onde se movem as contas. Assim como os PCs modernos, ele foi criado para resolver problemas matemáticos e facilitar o comércio e a engenharia. Através dos movimentos das contas, o usuário executa algoritmos mentais para somar, subtrair, multiplicar e até extrair raízes quadradas. Diferente do ENIAC dos Estados Unidos, que é o primeiro computador eletrônico, o ábaco é um computador analógico e manual, sendo o antecessor das calculadoras mecânicas como a pascalina. Embora não seja um computador eletrônico, o ábaco cumpria a mesma função matemática de resolver problemas de contagem que os computadores modernos, servindo como uma extensão de contagens com os dedos. Agora que nós falamos da história do primeiro computador, gente, agora sim nós vamos falar agora da primeira geração dos computadores, que se inicia durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, a Alemanha, que estava sob influência do Hitler, estava tentando dominar toda a Europa e depois o mundo inteiro, junto com a Itália e o Japão. Então, os aliados decidiram se unir para tentar impedir a expansão do eixo naquele dia. Na década de 40, o computador eletrônico ainda não conseguiu dar as caras ainda, e nem o ENIAC ainda não existiu. Mas um inventor e teórico inglês chamado de Alan Turing, junto com Gordon Weltman, os dois criaram uma máquina chamada de Bomb para decifrar a máquina de codificação dos alemães, que se chamava de Enigma. E eles conseguiram decifrar a máquina dos alemães e conseguiram dominar ela por inteiro. Mas tem uma máquina que nem o próprio Bomb do próprio Alan Turing consegue decifrar por completo, que era o Lawrence SZ-42, que Hitler usava esse equipamento para mandar mensagens codificadas para os seus generais. E também o Bomb usava o relé, que era uma tecnologia limitada e não conseguia decifrar por completo essa tecnologia dos alemães. Foi aí então que o primeiro computador eletrônico iria surgir nessa época. Em 1943,
um inventor e matemático chamado de Tommy Flower acabou criando um computador com a válvula mais potente do que o Bomb, um dos computadores mais importantes da Segunda Guerra Mundial, que entrou em funcionamento em 1944 para ajudar os aliados nas operações mais importantes de toda a guerra na Normandia, que é o Dia D. E o nome desse computador eletrônico é o Colossus, o primeiro computador eletrônico da história, o mais importante de todos por ter dado origem a todos os computadores eletrônicos e também por ser o precursor do ENIAC, o primeiro computador eletrônico dos americanos. Claro, o ENIAC superou simplesmente o Colossus por seu funcionamento, mas foi o Colossus que acabou dando origem a todos os computadores eletrônicos, mostrando para todo mundo que os computadores eletrônicos são sim os verdadeiros heróis da guerra. Agora que eu falei da primeira geração, agora sim nós vamos falar da segunda geração dos computadores, que acaba se iniciando na Guerra Fria, mais precisamente se iniciada na corrida espacial. Naquela época, os Estados Unidos e a União Soviética estavam criando tecnologias muito avançadas para saber de qual dos dois iria ter sobre o domínio do espaço sideral. Mas é nessa época da segunda geração dos computadores que foi marcada pela substituição das válvulas por transistores. Essa mudança tecnológica foi um marco que permitiu que as máquinas tornassem significativamente menores, mais rápidos e confiáveis e eficientes no consumo de energia. Mas é nessa mesma geração que surgiram as primeiras linguagens de programação, facilitando o desenvolvimento de softwares e com o uso de fitas e discos magnéticos no lugar das fitas perfurados. Com o uso dos computadores na Guerra Fria, começou a se espalhar além de laboratórios militares, atingindo grandes empresas e instituições governamentais. Essa geração foi o mais importante de todos os computadores modernos. Agora sim, finalmente, nós vamos falar agora da terceira geração, que ainda continua na corrida espacial. Foi nessa época da terceira geração, pessoal, que acabou surgindo um dos marcos mais importantes dos computadores, que foi o surgimento dos chips, que iria substituir os transistores nos computadores. E é claro, gente, é nesse mesmo ano que acabou dando origem ao teclado e o mouse que nós usamos nos dias de hoje. E é claro também que vocês não sabem, ele que deu origem também a um dos temas que eu mais amo do FPR, que é os sistemas operacionais. Os sistemas operacionais simplesmente acabou surgindo com a criação do multiprogramação, em que ele foi criado simplesmente para executar todos os dados e também para fazer processamentos nos computadores. E é claro também nessa mesma geração, gente, que acabou também surgindo mais línguas programacionais. Com o surgimento das primeiras, da segunda geração, a terceira geração acabou também trazendo mais línguas programacionais do mundo inteiro. E essas novas línguas de programação são o Pascal, o BASIC, o CPL, o PL/I e a linguagem B, que todo mundo conhece como o baixo nível das linguagens de programação, mas também é utilizado também para nós também nos computadores. E um desses primeiros hardwares que acabaram surgindo nessa época, que são os primeiros minicomputadores, são o IBM 360, da família dos computadores do IBM, e é claro, o BDP-8, um dos primeiros minicomputadores que também surgiu junto. Mas a terceira geração simplesmente acabou se finalizando em 1971 com o surgimento dos microprocessadores, que também são importantes por ter dado o início à quarta geração. Mas foi graças à terceira geração que acabaram surgindo os primeiros computadores menores, que acabaram facilitando para as pessoas para mandar os astronautas para o espaço na corrida espacial. Por isso, pessoal, que a terceira geração simplesmente acabou ficando conhecida como a revolução dos computadores modernos. Agora, nós simplesmente chegamos na quarta geração dos computadores, que também ficou conhecida a Era de Ouro dos Computadores Modernos.
O grande marco dessa geração foi o surgimento do microprocessador. Antes, os computadores utilizavam vários circuitos separados, mas agora tudo isso passou a caber dentro de um único chip. O primeiro grande exemplo disso foi o Intel 4004, que foi criado pela empresa Intel, lançado em 1971, considerado o primeiro microprocessador comercial da história. Isso revolucionou completamente toda a tecnologia. Foi nessa mesma época que acabou surgindo as maiores empresas, que são a Microsoft, a Apple, o MITS e o nosso queridíssimo Atari. E ficou marcada um dos marcos mais importantes, que foi o nascimento dos computadores domésticos. Pois é, gente, foi nessa mesma época que acabou surgindo os computadores pessoais nossos do cotidiano, começando com o primeiro criado pela MITS em 1975, o Altair 8800. Na década de 76, acabou surgindo a Apple I, em 77, o Apple II, o PET 2001 e o TRS-80. Na década de 1980 também surgiu mais computadores domésticos também, como o famoso ZX Spectrum, a Apple Macintosh e a Commodore 64, e também o padrão MSX. Foi também nessa época que estava se desenvolvendo cada vez mais o sistema operacional, gente. Foi também nessa mesma época dos anos 90 da quarta geração, gente, que acabou surgindo a primeira internet. Foi lá nessa época que surgiu a primeira internet, gente. Foi então que acabou surgindo nos dias de hoje e nós usamos agora. E acabou que a quarta geração se finalizou em 1991, dando origem à quinta geração. Então é isso, gente. Essa foi a história dos computadores. Foi muito bom eu contar esse tema que eu aprendi na aula dos sistemas operacionais. Deu contando a história de toda a geração dos computadores que surgiram desde a Segunda Guerra Mundial até nos dias atuais que estamos usando para o nosso cotidiano. E eu adoro muito falar do meu tema do FPR, que eu amo muito aprender na faculdade. Mas é isso, tá, gente? Eu espero que vocês amaram isso daí. Se vocês gostaram muito desse vídeo, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos novos toda semana. Me segue em todas as redes sociais para a gente bater um papo direto com vocês, que eu vou mandar o link das minhas redes na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Um grande abraço para todos e um beijo para todos vocês na paz de Deus e tchau!